que é impossível entender porque quase ninguém fala sobre elas? A pintura que você está vendo agora não está em um museu famoso. Não foi feita por um artista renomado. E provavelmente você nunca viu ela antes. Mas quando vê, não dá para negar que algo te para porque você não precisa de contexto, nem saber de arte ou entender a Bíblia. Só precisa olhar para ela. E ela te atravessa. A pintura se chama O Escárnio de Cristo e foi concluída em 1880 por Carl Bloch, um artista dinamarquês que dedicou grande parte da sua vida a retratar cenas do Novo Testamento. E quando eu digo retratar, não quero dizer copiar ou ilustrar como se fosse uma história. Quero dizer que ele transformava essas cenas em experiências reais, quase cinematográficas. Bloch nasceu em Copenhague em 1834 e fazia parte de uma geração de pintores que ainda trabalhavam com pinceladas invisíveis, sombras dramáticas e o nível de precisão que hoje a gente chamaria de hiperrealismo. Hoje em dia, o curioso é que, apesar de ele ser muito respeitado no seu país e de várias igrejas dinamarquesas ainda guardarem suas obras como parte de sua devoção visual, fora da Dinamarca, o nome dele quase ninguém conhece. Essa pintura em especial, O Escárnio de Cristo, fica numa capelinha dentro do castelo de Frederiksberg, na Dinamarca. Não é uma daquelas obras expostas no Louvre ou no Prado. Não tem fila de turistas para ver, mas deveria ter. O que ela representa é uma das coisas mais cruéis dos momentos da história do Evangelho. Jesus, depois de ser preso, é zombado pelos soldados romanos. Eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, uma capa vermelha nos ombros como se ele fosse rei, e dão a ele um caniço como cetro. Não para urrá-lo, mas para humilhá-lo. Eles batem nele, cospem nele, riem dele. É uma cena que a gente já viu muitas vezes em esculturas, em afrescos, até em filmes, mas nunca, nunca assim. Não tem sangue escorrendo, nem multidão enlouquecida, só duas figuras, escuridão total e um silêncio cortante. Foca naquele momento único de zombaria e dignidade. Do ponto de vista técnico, a zombaria com Cristo parece uma pintura de outra época. E não é porque é antiga, mas porque o Bloch pinta como se tivesse herdado os pincéis do Rembrandt ou do Caravaggio. Não é exagero. O domínio dele do que era escuro é total. Ele não usa a luz só para iluminar. Ele usa para contar a história. Olha o fundo. É um abismo preto, quase total. Não tem arquitetura, nem paisagem, nada para que distrair. A cena flutua em uma espécie de vazio teatral, como se a gente estivesse assistindo a uma peça de teatro com tudo ao redor mergulhado na escuridão. E nesse vazio, as duas figuras aparecem com uma precisão quase escultórica. Mas tem algo bem inquietante nessa cena. E não é só pelo que está acontecendo dentro da pintura, é pelo que isso provoca fora dela. Porque aqui Jesus não está só sendo humilhado, ele não está derrotado, não está preso. Ele está consciente, presente e, o mais poderoso de tudo, está nos olhando. Isso é o que chamam de quebrar a quarta parede. Uma técnica usada no cinema e no teatro quando um personagem olha direto para o público, quebrando a ilusão da história. O Bloch faz a mesma coisa aqui com um único olhar. Cristo não está olhando para o soldado que o insulta. Ele está olhando para a gente, como se soubesse que estamos aqui, como se estivesse incluindo a gente naquele momento. E isso muda tudo. Porque, afinal, como você reage quando alguém sendo humilhado injustamente te olhar assim, com aquela calma, aquela mistura de dor silenciosa e compaixão? Não tem ódio no rosto dele, nem ressentimento, mas também não tem indiferença. O contraste com o soldado é brutal. Aquela boca aberta, os olhos tensos, o gesto agressivo. Ele está gritando, mas a gente não sabe o que, e isso abre uma das perguntas mais perturbadoras dessa pintura. O que você acha que ele está dizendo? Tá xingando, zoando? Ou é algo mais íntimo, mais cruel? Talvez ele não esteja dizendo rei dos judeus, como dizem os evangelhos. Talvez seja algo mais humano, algo que até pode fazer você se sentir atingido. E é aí que surge a grande pergunta. Por que essa pintura não é famosa? Por que o escárnio a Cristo não aparece nos livros de história da arte, nos museus mais visitados do mundo, nem nos rankings das maiores obras-primas religiosas, de todos os tempos? A resposta não tem nada a ver com qualidade, porque já vimos isso. Em termos de técnica, emoção e profundidade, essa pintura está no mesmo nível de qualquer Caravaggio ou Rubens. Mas o problema tem a ver com algo muito mais implacável: tempo
e lugar. Carl Bloch era dinamarquês, e embora fosse muito respeitado no seu país e até admirado pelo rei da Dinamarca, ele não fazia parte dos centros artísticos de poder da época. Ele não era italiano, não era francês, não estava ligado aos movimentos de vanguarda que estavam moldando o futuro da arte europeia. Enquanto o mundo da arte estava mudando para o impressionismo e experimentações modernas, o Bloch continuava fiel ao realismo dramático, e isso o deixou fora do cânone. Mas o que é ainda mais impressionante, a Zombaria de Cristo não foi uma obra-prima isolada. Faz parte de uma série de 23 pinturas monumentais encomendadas diretamente pelo rei Christian IX da Dinamarca. O rei ficou tão impressionado com o talento de Bloch que confiou a ele a decoração da capela do castelo de Frederiksberg, com cenas do Novo Testamento. Isso não foi um acidente, foi uma consagração oficial. E mesmo assim, fora da Dinamarca, quase ninguém o conhece. Talvez porque ele nunca teve uma grande exposição internacional. Talvez porque seu trabalho nunca entrou nas coleções privadas mais influentes. Ou talvez simplesmente porque a arte, como a história, tem seus pontos cegos e suas injustiças. Mas hoje, pelo menos por um momento, está mudando para ele o lugar que merece. Porque essa pintura não deveria apenas ser conhecida. Ela deveria ser ensinada. Quando uma pintura tem o poder de te parar no meio do caminho, de fazer você se sentir visto, julgado e ao mesmo tempo compreendido, sabe quando você está na frente de algo fora do comum. O Zombaria de Cristo, do Carl Bloch, não é só uma obra esquecida. É uma pintura que ainda fala, mesmo que quase ninguém esteja ouvindo. Ela fala do poder da dignidade, do silêncio diante do ódio e de como ainda é difícil, hoje em dia, sustentar o olhar de alguém quando essa pessoa encara a gente com a verdade. Agora que você viu, queria muito saber o que achou. O que isso te deixou? O que você acha que o soldado está dizendo para Jesus? Você se sentiu observado, desconfortável, em paz ou talvez até culpado? Me conta nos comentários. Adoraria ler a sua interpretação.